Olá, família, paz seja convosco, amém, queridos? Mais uma vez nós estamos aqui, nesse momento de oração, um momento de nós meditar um pouquinho através da palavra do Senhor e compartilhar com vocês o nosso chamado. Pastora, qual é o seu chamado? O meu chamado é anunciar as boas novas de salvação para aqueles que estão tristes, para aqueles que estão desmotivados, para aqueles que até um dia conheceu Jesus, caminhou com ele, mas hoje, por um motivo ou por outro, se decepcionou, não com Deus, porque Deus não nos decepciona. Quem nos decepciona é o homem, é aquele que caminha conosco. Mas eu quero trazer essa palavra de vida para a sua vida no dia de hoje. Eu quero te falar que Deus quer revelar para você o poder da sua palavra. Sabe, queridos, eu tenho meditado e quero compartilhar com vocês. Um dia Deus fez uma promessa para Abraão. Abraão estava num momento de tristeza, de angústia, de separação, de decepção com seu sobrinho Ló, que caminhava com ele naquela jornada que Deus tinha chamado, Abraão para caminhar com ele. E, meu Deus, Abraão obedece, dá ouvido, acredita e dá ouvido às instruções do Senhor. Isso quer dizer o quê? Que tem dias que mesmo caminhando com o Senhor, queridos, nós teremos tristeza, nós teremos decepções, nós seremos muitas vezes atacados, decepcionado com aqueles que estão do nosso lado. E Abraão não foi de outra forma. Lá em Gênesis, capítulo de número 13, o versículo a partir do 14, diz assim, presta atenção que Deus está falando para mim e para você. Eu não sei qual foi a sua decepção hoje. Eu não sei o que você está passando hoje. Eu não sei o que você está sentindo hoje. Eu não sei o que você está vivendo hoje. Mas uma coisa eu sei, o meu Deus tem uma palavra de vida para a sua vida. Presta atenção, versículo 14 diz assim, depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abraão, de onde você está, olhe bem para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Depois que o seu sobrinho saiu da sua vida, tem pessoas, irmãos, que tem vezes, muitas vezes, o Senhor tira do nosso caminho e muitas vezes nós nos apegamos. Não, Senhor, não, Senhor, por quê, para quê? E Deus começa a trazer uma revelação dessa palavra. E eu quero que essa revelação chegue até você. Olha só o que o versículo de número 15 está dizendo. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes sejam tanto como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãos de areia, assim também não será possível contar os seus descendentes. Deus faz promessa na vida de seus filhos em momentos tão inapropriados para nós. Sabe por que Deus faz promessa? Porque Ele conhece o seu coração. Ele conhece os seus pensamentos. A promessa de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira. Ela se cumpre. Ali no livro de Números diz assim, que Deus, o meu Deus, o seu Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa das suas promessas.
Deus fez uma promessa para Abraão antes, muito antes, irmãos, dele imaginar que poderia alcançar essa vitória. Qual foi a promessa de Abraão, de Deus para Abraão? Que ele faria dele uma grande nação, que a sua descendência seria como as estrelas do céu. Pode contar as estrelas do céu? Claro que não. Pode contar os grãos de areia de uma praia? Claro que não. Essa foi a promessa. Qual tem sido a promessa de Deus para a sua vida? Qual tem sido? Pastora, já desmotivei no meu projeto de vida, coloquei lá e eu sonhei, e Deus falou assim, e Deus falou daquele outro jeito, mas até agora nada. Mas se foi Deus que falou, vai cumprir. O Senhor diz assim que passa céu e a terra, mas a palavra dele jamais vai passar da sua vida sem antes cumprir. Só não se cumpre se você desistir. Aí não vai cumprir. Porque Deus não te obriga. Deus, ele te fez um ser para tomar decisões. Você tem livre-arbítrio. Livre-arbítrio de crer no Senhor. Livre-arbítrio de buscar o Senhor. Livre-arbítrio para servir ao Senhor. Livre-arbítrio para caminhar para a casa do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes é eu e você, é você que está me vendo, você que está me ouvindo. Muitas vezes é você que tem retardado as suas bênçãos. Como assim, pastor? Você tem saído da posição que Deus tem te chamado. Você tem dado ouvido aos conselhos do mundo, aos conselhos daqueles que estão longe da presença, daqueles que não tem se firmado a sua casa na rocha, e você tem dado ouvido, e você tem falado, parece que com ele nem serve ao Senhor, nem congrega, nem busca o Senhor, e as coisas estão rompendo, mas eu quero te dizer que não, o meu Deus, ele é fiel. Quando Deus faz essa promessa para Abraão, Abraão ainda era um moço. Quando Deus chama, presta atenção, quando Deus chama Abraão da sua terra, que diz assim, Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vá para um lugar que eu vou te mostrar. Porque eu vou fazer de você uma grande nação. E ao decorrer dos anos, Abraão ouve, dá crédito, pega sua esposa, Sarai, que ainda não era Abraão, era Abrão. Sara ainda não era Sara, era Sarai. E eles começam a caminhar, dando ouvido. Senhor, para onde nós vamos hoje? Hoje vocês vão ficar aqui quietinho, arma sua tenda e fica nesse lugar. E eles ficam. E eles dão ouvido. E passa-se os anos. Aí Abrão, ainda não tinha sido mudado o nome, Abrão, ele permite o seu sobrinho caminhar com ele, ir com ele. Então Abrão, ele tinha aquele sobrinho como filho. E aí ele levou ele com ele na sua jornada. Mas chega um dia, chega uma hora, que o Ló, ele toma as suas próprias decisões, suas próprias atitudes. Ele vai para um caminho, Abraão fica. E Deus vem e fala, Abraão, eu ainda vou cumprir na sua vida a sua promessa. Eu vou te fazer. Eu vou fazer de você o pai de uma grande nação. Passa-se os anos, continua passando os anos, Abraão continua dando ouvido à voz do Senhor, continua caminhando, descobre que a sua esposa é estéril. Tentam, aquela família, Abraão e Sarai, tenta ajudar Deus. E ela pega uma moça, uma escrava, e traz para casa e diz, Abraão, dorme com a minha serva, porque através dela eu vou gerar filhos. Será que você tem feito isso com o Senhor? Será que você tem impedido de Deus trazer honraria na sua vida? Sabe, queridos? Mas quando chega Abraão com 100 anos,
Sarai com 90 anos. Já havia passado o tempo das mulheres. O texto nos diz, irmãos, se vocês continuarem estudando a vida de Abraão aqui em Gênesis, e você vai ver o seu filho, o filho da escrava, já estava grande, mas Deus vê a humilhação de Sara, como ela estava sofrendo nas mãos daquela escrava que tinha dormido com seu marido para te dar filhos. E Deus resolve a trazer o milagre. Às vezes hoje, queridos, o Espírito Santo de Deus está mandando falar para você. Às vezes hoje você está achando que as promessas de Deus não vai se cumprir na sua vida. Às vezes hoje você fala assim, não, já passou da hora, pastora. Eu já esperei tanto. Mas eu quero te dizer que vai se cumprir na sua vida. Essa revelação da palavra, ela será real na sua vida. Ela será real na sua casa. O seu milagre vai chegar. Qual é o seu milagre? Eu gostaria que o seu milagre agora fosse a prioridade em buscar o Senhor Jesus. Quando nós buscamos o Senhor em primeiro lugar, as demais coisas vão acontecer na nossa vida. O Senhor me mostra nesse instante muitas pessoas que almejam o milagre da casa própria. E isso é bom, isso é normal, isso é certo, é correto. Muitos procuram, falam assim, pastor, hoje o meu milagre que eu preciso de um carro. Normal também. É uma moto. Qual é seu sonho? Meu sonho, pastora, é de concluir e terminar de pagar a faculdade do meu filho. Maravilha, irmãos. Deus tem tudo isso para você. A única coisa que você tem que entender, que você tem que viver, é nas diretrizes da revelação dessa palavra. O que Deus está mandando você fazer hoje? Buscar a Ele em primeiro lugar. Crer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Acreditar que sem Ele você não vai chegar a lugar nenhum. Sabe, meus irmãos, nesse instante eu quero declarar que você é abençoado. Eu quero profetizar na sua vida, no dia de hoje, as bênçãos do Senhor. Eu quero que você feche seus olhos, comece a falar com o Senhor. Senhor, os meus sonhos têm sido tantos. O Senhor me revela nessa noite vidas doentes, enferma, desenganada. Mas o Senhor está falando, eu sou a cura. Eu sou a resposta da sua saúde. Me busca em primeiro lugar, que as demais coisas eu vou acrescentar na sua vida. Você crê nisso, queridos? Feche seus olhos, se você puder. Estamos diante de uma palavra, Deus. A palavra revelada do Senhor. A palavra que nos direciona. A palavra que nos ensina por onde devemos caminhar. A palavra que muda a nossa história. Oh, Espírito Santo, vai visitando teus filhos agora. O Senhor, Pai querido, me mostra, Deus, vidas tão ansiosas. Vida, Senhor amado, que está sofrendo, porque acha que não tem mais jeito para a sua vida. Mas Deus, segura na mão deles. Segura na mão de teus filhos. Muda a história deles. Escreve, Pai, nesse instante um novo capítulo na sua jornada. Que haja uma mudança de pensamento. Que haja uma mudança de atitude. Que haja uma mudança de relacionamento com o Senhor. Oh, meu Deus, aleluia! Ah, Jesus, como é bom te servir e acreditar que o Senhor segura nas nossas mãos. Como é bom, Senhor amado, acreditar que o Senhor está alcançando a vida de teus filhos.
Como é bom, oh meu Pai, aleluia, como é bom saber que quando clamamos, o Senhor ouve o nosso clamor. O Senhor inclina e dá ouvido à petição da sua igreja. Deus de poder e Deus de glória, eu oro, Senhor amado, profetizando que é dia, é noite, é manhã de vitória na sua vida, na sua casa, na sua família. Não importa a hora que você está vendo, você está ouvindo. Oh, meu Pai, recebe em nome de Jesus o milagre na sua vida. Seja tocado, seja impactado, seja revestido com a presença e a unção do meu amado e querido Espírito Santo. É no nome de Jesus que eu oro e abençoo a sua vida em nome do Senhor Jesus. Desiste não, queridos. Desanima não. Continua confiando, Ele vai trazer a resposta para a sua vida. Toma posse dessa palavra nesse instante. Amém, querido? Que Deus te abençoe, que Deus te honre, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Fique bem e fique na paz.